Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar o estudo das funções trigonométricas e hoje falaremos da função tangente. Bom, antes de falarmos da função tangente, vamos fazer uma breve revisão, né, da circunferência trigonométrica quando a gente tratou da tangente na circunferência trigonométrica. Então, nós temos a circunferência, né, trigonométrica, uma circunferência de raio 1 centrada na origem dos eixos cartesianos, do ponto 0, 0, certo? E a gente viu que o eixo das abscissas era o eixo dos cossenos, o eixo das ordenadas era o eixo dos senos e o eixo das tangentes era essa reta orientada tangente à circunferência passando no ponto de coordenadas 1, 0. O que isso significa? Significa que, dado esse ponto P sobre a circunferência trigonométrica, considera aqui esse arco θ. Então, esse ponto T nada mais é do que o prolongamento desse raio OP até encontrar esse eixo. A esse ponto T está associado quem? Está associado a tangente desse arco θ. Então, a gente tem aqui a tangente de θ. Então, as coordenadas desse ponto T são 1 e tangente de θ. Certo? Então, vimos também que, conforme a gente vai aumentando o arco, a tangente ela vai aumentando até o momento em que esse ponto P passa a coincidir com esse ponto B de coordenadas 0, 1. E o que ocorre é que, quando esse ponto P coincide com esse ponto B de coordenadas 0, 1, eu tenho que, ao prolongar, eu tenho duas retas paralelas. E aí, com isso, o que ocorre? Ocorre que a esse ponto B está associado o arco π sobre 2, então a tangente de π sobre 2, ela tende ao mais infinito ou simplesmente ela não existe. Não existe tangente de π sobre 2. E, analogamente, nós temos também que quando o ponto P coincide com o ponto B' de coordenadas 0, menos 1, o mesmo ocorre. Certo? Então, para a gente definir, né, a nossa função tangente, a gente tem que tomar esse cuidado, né, porque a tangente não existe para qualquer arco. De fato, para todos os arcos côngruos a π sobre 2 e côngruos a 3π sobre 2, a tangente ela não existe. Então, vamos definir a nossa função, onde o domínio será todos os reais, tais que o x é diferente de π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos inteiros. Então, esse será o domínio da nossa função, né? Então, o que seria o mais kπ, né? π é um arco de meia volta. Então, a partir de π sobre 2, para k inteiro, se eu somar mais π, eu venho parar em 3π sobre 2. Se eu subtrair π, eu vou ter o quê? Menos π sobre 2. Então, de fato, eu estou excluindo todos os arcos côngruos a π sobre 2 e 3π sobre 2, porque nesses arcos a tangente ela não existe. E o que acontece? Diferentemente do seno e do cosseno, a nossa tangente ela não é limitada. Ela pode assumir qualquer valor real. Então, conforme eu vou andando com esse ponto para cá, a tangente ela vai aumentando. Se esse ponto estivesse aqui, prolongaria nesse sentido. Então, a tangente ela varia, ela pode assumir qualquer valor real. Então, nesse caso, a gente já pode pegar o contradomínio como sendo os reais. E aí, para cada x, nós temos f de x igual a tangente de x. Certo? Então, nosso foco maior aqui, de fato, foi para o domínio. Uma outra coisa que a gente pode perceber também é o seguinte. Repare na tangente de x mais π. Então, lembrando lá da nossa
fórmula do arco soma. Tangente da soma fica como? Vai ficar tangente de x mais a tangente de π, tudo isso sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de π. Acontece que a tangente de π é zero. Por que a tangente de π é zero? Porque em π o seno é zero. E lembrando, tangente é seno sobre cosseno. Então, se o seno é zero, e nesse caso o cosseno é 1, essa tangente dá zero. Aqui também dá zero. Isso aqui some, fica a tangente de x sobre 1, que é igual a tangente de x. Certo? Analogamente, se eu pego a tangente de x mais 2π, isso vai ficar como? Isso vai ficar tangente de x mais a tangente de 2π sobre 1 menos tangente de x vezes a tangente de 2π. Só que da mesma maneira, né? 2π é côngruo a zero, tangente de zero é zero, então aqui também é zero, aqui também é zero, e de fato isso também vai dar tangente de x. E se eu pegar para qualquer múltiplo de π, para um raciocínio análogo, então eu tenho que a tangente de x mais kπ vai ser igual a tangente de x para k pertencente aos inteiros. Certo? Então, para cada arco, né, fica fácil de ver aqui, né? Considera aqui θ. θ mais π vai para onde? θ mais π vem para cá. De fato, então associado a esse ponto, eu tenho o arco θ mais π. E de fato a tangente ficou igual a tangente de θ. Se eu pegar a tangente de θ mais 2π, o θ está aqui, mais 2π, mesma tangente. Certo? Então, como o k é inteiro, então esse kπ é o número, o k é o quê? É o número de meias voltas que eu estou dando aonde? Que eu estou dando na circunferência trigonométrica partindo desse ponto P que está associado a esse arco que eu tomei. Então, dessa maneira, de fato, né, justificando isso aqui, olhando na figura, a gente tem sempre essa situação, certo? Então, o que a gente fez foi definir a função, e eu vou usar esse fato, né, para a gente, quando for esboçar o gráfico da função tangente, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então, o que nós temos, né? Bom, a gente sabe que a tangente de zero é zero, certo? E conforme o x se aproxima de π sobre 2, a tangente ela se aproxima de mais infinito, da mesma maneira, ela tende a mais infinito, da mesma maneira que conforme o x tende a menos π sobre 2, ela vai tender a menos infinito. O gráfico da função tangente, ele é dessa forma aqui, ó. Ele tem essa cara. Certo? Então, conforme ele se aproxima dos arcos côngruos a π sobre 2 e 3π sobre 2, ele tende a mais infinito ou a menos infinito. Né? Se tender aqui à direita, ele tende a menos infinito. Se tender à esquerda, ele tende a mais infinito. E ele sempre vai se repetindo dessa forma, assim para lá, como para menos infinito também, certo? Então, esse é o nosso grau da função tangente.
Para esboçar esse gráfico, a gente pode tomar alguns pontos, né, e esboçar, mas a gente não tem como justificar formalmente, pelo menos não nesse nível do nosso curso. Certo? A gente precisaria usar alguns recursos que nós não temos aqui, tá? Mas o gráfico da tangente fica dessa maneira. Então, dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.